Boa noite. Seja bem-vindo a mais um Ponto e Contraponto. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que tem dado o que falar: a reforma da Previdência Social. A possibilidade de uma nova reforma do sistema previdenciário brasileiro tem chamado a atenção da população e preocupado trabalhadores e aposentados nos 4 cantos do país. Segundo o governo, a Previdência se tornou um poço sem fundo e a reforma é a solução inevitável. Porém, a demora do governo no envio das propostas para o Congresso Nacional tem gerado um clima de insegurança e a população ainda não sabe o que realmente pode acontecer. Para entender melhor as questões relacionadas à reforma da Previdência, esclarecer dúvidas e saber de que forma ela pode impactar sua vida, o Ponto e Contraponto de hoje vai entrevistar o professor Antônio Bruno de Carvalho e a advogada previdenciária Marta Geller. Professor, seja bem-vindo ao Ponto e Contraponto. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo sobre um tema tão relevante na sociedade brasileira como a reforma da Previdência. Professor, antes mesmo das reformas serem divulgadas na sua totalidade, o que foi vazado na mídia tem gerado já um clima de expectativa e até uma discussão mais acalorada entre as pessoas que são a favor ou contra a reforma. O senhor é um dos economistas favoráveis à reforma da Previdência. Por que é que ela é necessária? Bom, primeiramente porque nos últimos anos a população brasileira e mundial de maneira geral tem envelhecido. E esse envelhecimento, devido ao aumento de expectativa de vida, faz com que menos gente no mercado de trabalho esteja bancando mais gente fora do mercado de trabalho. E além disso, por mais tempo. Isso faz com que nós tenhamos que pensar, principalmente, soluções em encarar esse problema que tem se tornado cada vez mais relevante em termos de orçamento público. Afinal, é uma das principais rombos ou principais características para a gente em termos de orçamento público. Se a demora da Previdência se a reforma da Previdência demorar para acontecer, o que é que pode acontecer com o Brasil nos próximos anos? Bom, primeiramente, a gente já está com um problema de crescimento econômico, que isso dificulta bastante para a gente a arrecadação e, em termos práticos, o que pode acontecer em termos de 5, 10 anos é a gente ter cada vez menos gente, como eu enfatizei antes, bancando um contingente muito grande ou muito elevado de pessoas aposentadas. Isso, em termos de projeção, pode acarretar em termos de aumentar a arrecadação do governo, ou ter que ter essa necessidade de aumento de arrecadação do governo, em torno de 10% do PIB, o que seria muito oneroso para a gente. Desde que a reforma começou a ser falada ou comentada a respeito, aumentou a procura da população aos postos do INSS para dar entrada nos pedidos de aposentadoria. Sobre isso, nossa equipe produziu um conteúdo, a gente vai conferir o conteúdo agora. As dúvidas em relação às mudanças que o governo federal vai fazer na Previdência Social aumentou a procura da população pelos postos do INSS para dar início ao processo de aposentadoria. Mais de 1.700.000 brasileiros deram entrada no pedido de aposentadoria entre janeiro e agosto desse ano. O principal motivo para a população procurar às pressas os postos do INSS é o medo de só poder se aposentar mais tarde do que o previsto ou perder direitos conquistados. É assim em todo o país. Segundo o INSS, o aumento no número de pedidos já passa dos 7% e a quantidade de aposentadorias concedidas subiu para mais de 850 mil, crescimento de 25% em relação ao ano passado. Apesar do medo do brasileiro e do aumento de pedidos de aposentadoria, o governo federal ainda não concluiu as propostas. Especialistas acreditam que só em 2017 é que as medidas serão enviadas ao Congresso Nacional para serem analisadas e votadas. A partir desse conteúdo que foi divulgado e levantado por nossa equipe de reportagem, até que ponto esse temor do brasileiro, esse aumento na procura quase que desesperada para se aposentar faz sentido? Eu acho que o que mais chama atenção é a incerteza quanto à mudança de regimento, a mudança em termos para a população, né? Então, as pessoas têm muita incerteza que a idade mínima vai subir e, de fato, é uma tendência mundial, né?
Países como França, Japão já têm feito isso, já têm aumentado a idade mínima para se aposentar. Então, isso gera muita insegurança e muita incerteza quanto a uma pessoa que já vinha planejando, principalmente, para se aposentar, né? E é sempre, basicamente, é um problema de economia política, né? Em que sentido? Eventualmente, alguma geração, para fazer essa transição para um regime previdenciário um pouco mais saudável do ponto de vista de contas do governo, alguma geração vai ter que pagar um pouco a mais, né? E o maior medo é que seja a geração de hoje, né? Exatamente por isso que essa preocupação em ir até o INSS, ir lá entrar com pedido de aposentadoria, porque eles não querem ser os primeiros a sofrerem eventuais baixas conforme benefícios ou coisas do tipo. A reforma da Previdência ela envolve questões econômicas, políticas, mas também envolve interesses distintos. Até que ponto esses fatores têm viabilizado ou atrasado a realização da reforma previdenciária? Eu acredito que tem atrasado bastante, porque é um tema que, em termos políticos, ninguém quer auferir ou ter esse custo para si, né? Então, nenhum político, por mais que se discuta bastante na mídia, olha, vamos fazer a reforma assim, assim, assado, nenhum político quer, em termos práticos, falar, ó, fui eu que fiz, e como eu falei, é um conflito de gerações, alguma geração vai ser penalizada, seja esta agora, seja posteriormente, quando for feita a reforma. Ninguém quer ter esse ônus político para si, ou tomar esse ônus político para si. Talvez por isso um pouco o Temer tenha agora entrado mais firmemente com as discussões, dado que ele não foi eleito no sentido de ele não foi eleito presidente, ele foi eleito vice-presidente, tudo bem, mas isso um pouco dilui um pouco esse custo político. Ele pode tratar a maneira de uma maneira mais contundente, né? E até que ponto o senhor acredita que esses fatores podem viabilizar essa reforma que pretende ser feita provavelmente o ano que vem? Eu acredito que depende muito de como o Congresso e o Senado irão se organizar para isso. Ou seja, depende um pouco desse contexto político. Como eu falei, sempre as partes mais interessadas são as partes que sofrem mais, né? Tem um conflito sempre em economia política que olha, as pessoas que vão atrás a respeito disso são as pessoas que estão sofrendo, o cara que está para se aposentar, o cara que está muito próximo de se aposentar, essa geração na faixa da aposentadoria. E as pessoas que seriam as mais interessadas, sem saber que são interessadas, mas as mais beneficiadas no longo prazo, ou seja, os jovens, a população como um todo, no sentido que se você fizesse uma reforma, você conseguiria baixar os juros e ter uma economia mais saudável. Essas pessoas, exatamente por estarem muito longe ou por não vislumbrarem o efeito a curto prazo, não se mobilizam. Então vai depender um pouco de como, o governo consegue articular as principais pessoas envolvidas na reforma e, dois, esse problema de ação coletiva, ou seja, como as pessoas que são, em termos mais interessadas com o benefício, se elas vão conseguir se mobilizar para pressionar isso e que, de fato, isso seja realizado politicamente. Considerando o Congresso Nacional que nós temos hoje, né, e as votações que o Congresso já aprovou e as que ela já recusou, tanto no governo anterior quanto no governo atual, como o senhor vê a disponibilidade do Congresso hoje para aprovar ou recusar a reforma? Eu acredito que seja um ponto difícil e vai gerar, com certeza, diversos pontos de conflito, digamos assim. Acho que a gente tem que abrir mais o debate de forma mais consistente e tentando mobilizar isso, mobilizar mais a opinião pública a ter esse acesso, ou essa pressão em termos de Congresso. Porque, como eu falei, é um tema que praticamente todo economista fala a respeito hoje em dia, tanto no sentido de contenção de gastos, quanto no sentido de resolver de uma vez por todas a questão previdenciária. Analisando a história da nossa Previdência ao longo dos anos, né, professor, quais são os pontos positivos e negativos do nosso sistema previdenciário, da forma que ele está estruturado hoje? Em termos mais, digamos assim, de sistema, o principal ponto de problema que eu vejo é
que o contribuinte de hoje paga para o aposentado de hoje, ou seja, é um sistema pay as you go. Você entra no sistema e beneficia ou paga quem está agora aposentado. E o sistema mais ideal, um pouco menos oneroso em termos de governo, seria um sistema de capitalização, onde você capta, você contribuinte hoje, você capta, o Estado capta esse dinheiro seu, guarda via algum título público ou algum tipo de remuneração, o dinheiro atrelado a algum tipo de título que tem alguma rentabilidade, e quando você for lá no final da sua vida se aposentar, aí sim você tem o seu dinheiro que você contribuiu. Em termos práticos, isso é mais oneroso de se fazer, principalmente pelo conflito geracional que eu citei anteriormente. Até que ponto a aposentadoria complementar, que seria uma opção em relação à aposentadoria tradicional, é uma possibilidade positiva, considerando, claro, a realidade econômica do país e a desigualdade social que ainda é alta no Brasil? Eu acho que o ponto principal é também, acho que incentivar as pessoas a pouparem desde cedo, que é uma coisa, eu sempre faço analogia com pessoas que fazem regime. Então você vai lá, se acorda disposto numa segunda-feira, só que por um acaso está chovendo, né? E aí está chovendo, você não quer sair, você fica na cama. A mesma coisa com decisões de poupança, né? Eu sou jovem ainda, não preciso poupar agora, né? Como fazer de forma sistemática as pessoas reagirem a esse incentivo de, olha, você pode ajudar um pouco mais o Estado tomando a decisão de poupar. Em termos práticos, você mesmo fazer a sua autoaposentadoria, digamos assim. A reforma da Previdência, nesse sentido, em relação a uma aposentadoria complementar, não diminui a responsabilidade do governo com essa área e passa para a iniciativa privada um ganho que seria praticamente considerado quase que um ganho real? Acho que sim. De certa maneira, sim, mas, e por outro ponto, eu acho que a responsabilidade do governo, a curto prazo, a responsabilidade maior do governo é, primeiro, e as duas soluções que a gente tem hoje, né, digamos assim, e que a maioria dos países vem implementando isso, países que têm problema com previdência, subir a idade de aposentadoria ou desatrelar ou desindexar a aposentadoria da indexação do salário mínimo ou do reajuste do salário mínimo, né, que é uma coisa que tem que ser discutida, de certa maneira. Em relação ainda à questão da aposentadoria complementar, isso não é uma cultura da minha geração, nem da geração que veio depois de mim. Qual é a possibilidade disso se tornar um hábito para essas gerações que talvez vão ter que enfrentar essa reforma, ela aprovada pelo Congresso Nacional? Qual a disponibilidade, o senhor acredita, que essa geração vai ter de investir numa aposentadoria complementar? Eu acredito que depende muito de como a gente gera os incentivos para as pessoas, né? Os seres humanos, em geral, reagem a incentivos, sejam eles positivos ou negativos. Por alguma razão específica, cultural e anterior, o Japão poupa mais do que o Brasil. Óbvio que isso tem a ver com as origens do país, tanto culturais quanto em termos de ser uma ilha isolada, com menos recursos naturais. Acho que a responsabilidade do governo é criar algum tipo de incentivo nesse sentido para as pessoas, ou conscientização de que seria produtivo para o país como um todo que as pessoas poupassem um pouco mais. Tanto no sentido de curto prazo, para gerar mais investimento, quanto no sentido de previdência. O senhor acredita que nós temos como fazer uma reforma da Previdência definitiva ou nós vamos ter que fazer daqui a alguns anos a reforma da reforma? Eu acho que, infelizmente, não existe uma coisa pelo menos para mim, não aparenta existir uma coisa de uma reforma definitiva, né? É só você analisar diversos países que enfrentaram esse mesmo problema e, eventualmente, em 10 anos, as condições demográficas mudam e aí você tem que lidar com outros problemas. Mas o ponto principal é como a gente já tem um horizonte, pelo menos de 20, 30 anos, em que a gente sabe que a população vai envelhecer e a nossa base, em termos de
população economicamente ativa vai diminuir, ou vai diminuir no sentido de ter proporcionalmente menos gente bancando as pessoas aposentadas. É esse o pulo que a gente tem que dar, ou seja, qualitativamente falando, como encarar esse fato que vai acontecer. Eu acho que isso é o principal agora, mas em termos de reforma definitiva, acho que não, né? Eventualmente, daqui a 40, 50 anos, a gente vai ter outro tipo de comportamento demográfico. A gente pode, através de análise estatística, prever um pouco desse comportamento, mas a gente não sabe o que vai acontecer e, eventualmente, tem que se adaptar a isso. Quais são os outros fatores externos, né, que não são inerentes à própria situação da Previdência Social, que podem atrapalhar a reforma ou impedir que ela aconteça de uma forma efetiva? Acho que, primeiramente, o aspecto político. A gente não vive um momento tão tranquilo, politicamente falando. Afinal, a gente acabou de ter um processo de impeachment da presidente Dilma. E, além disso, o problema de ação coletiva, ou seja, essa mobilização de pessoas que, em geral, seriam melhores beneficiadas, é um problema comum na literatura de economia. Então, acho que são um pouco desses dois problemas. Mais a curto prazo, eu vejo o problema político como uma dificuldade extra, e principalmente o problema que a gente vive, que é baixo crescimento econômico. Isso não vai se resolver num estalar de dedos. A gente tem projeções muito ruins para esse ano e para o ano que vem, menos 3,6% e menos 3,8% de crescimento. Isso claramente atrapalha a gente nesses planos de reforma da Previdência. Para nós fecharmos esse primeiro bloco, professor, alguém vai ter que pagar pelo ônus da reforma. Quem o senhor acredita que paga o ônus da reforma depois dela aprovada? Bom, primeiro, politicamente, invariavelmente será o executivo em exercício, que no caso seria o Temer. Acredito que ele parece estar disposto a isso, mas mais especificamente, quando se fala em termos de transição de sistemas entre reformas, eu acho que é essa geração, a geração que está para se aposentar. Exatamente por isso, talvez, as pessoas estejam correndo ao INSS para entrar com um processo de efetivação de aposentadoria. Quero agradecer a sua atenção nesse primeiro bloco. Professor, a gente se vê no terceiro bloco para discutir, junto com outro convidado, as questões mais relacionadas à estrutura previdenciária. Ok. O ponto e contraponto vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. E se você quer a melhor, venha para a Uninove. Mas se não puder vir, não tem problema. A gente vai até você com a Uninove Educação à Distância. São dezenas de profissionais trabalhando para que as aulas sejam tão boas e interativas quanto as presenciais. A infraestrutura aqui é tão completa que é teste comercial. Foi gravado nos estúdios da Uninove. Uninove Educação à Distância. Matricule-se já. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, nós vamos entrevistar advogado e especialista em previdência social, também colunista da Band News, que escreve para o blog do Caderno de Economia do Estadão, Marta Geller. Boa noite, professora. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Ponto e Contraponto. Eu que agradeço, JJ. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Professora, a reforma da Previdência é uma discussão antiga e o calcanhar de Aquiles de vários governos desde 1985. Até que ponto a senhora acredita que ela é realmente inevitável e até que ponto nós podemos viver sem ela? Então, no meu ponto de vista, nós não fomos tão irresponsáveis assim. Desde a Constituição de 88, já fizemos 9 reformas nos artigos que cuidam dessa matéria na Constituição Federal. Então, por emendas constitucionais, já fizemos 9, né? Então, assim, não fomos tão irresponsáveis assim. Não é que nada foi feito, a população está envelhecendo e agora, então, a chave da abóboda para os problemas financeiros seria a reforma da Previdência, né? Mesmo porque a grande reforma da Previdência
ela teria que incluir todos, né, todos os segurados. Quem são os segurados? Nós temos os segurados do regime geral, que é o INSS, que é o peão, o trabalhador que paga INSS, né? Temos os servidores públicos, que são muito importantes também para funcionar toda a máquina no âmbito municipal, estadual, federal. Temos as pessoas que prestaram concursos e pagam as suas contribuições para os regimes próprios de previdência, que difere do regime geral, que é o INSS. E temos ainda os militares, né? Então, o que a gente tem no Brasil? A Seguridade Social, ela é muito diferente, né? Do EAPOC ao Chuí, você não tem, as pessoas não são tratadas da mesma forma, né? Não há igualdade. Se a reforma da Previdência é realmente necessária, como o governo afirma, e outros segmentos da economia e da política brasileira também defendem, por que ela ainda não foi feita para valer no Brasil? Exatamente porque quem é que faz as reformas? Quem faz as leis, né? As pessoas que vão ser atingidas, quem são? Né? Então, hoje, o teto do INSS é R$ 5.180. E você vê o teto o Supremo Tribunal Federal remunera seus ministros na base de R$ 34 mil. Né? Então, há um abismo entre o regime geral e os regimes próprios, né? Que hoje você não dá para você comparar, né, os tetos salariais. Está certo que eles pagam as suas contribuições sobre a remuneração também maior que eles recebem, né? Então, uma das previsões que eles querem fazer é aumentar essa contribuição, que hoje é de 11% dos servidores públicos, passar para 14%. E no regime geral, que é o INSS, passar a fazer com que o aposentado contribua também para a Previdência Social depois de aposentado. Mas se você sabe, JJ, quantas pessoas recebem o salário mínimo e estão abrangidas por esse cobertor do INSS? 2/3 dos benefícios que são pagos pelo INSS são pagos no valor de R$ 880. Então, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai ser mais atingido pela reforma da Previdência, que está sendo, da forma como ela está sendo escrita agora, são as pessoas mais pobres, no meu ponto de vista. E eu acho que não é por aí. Por que não é por aí? Porque você tem, desde a década de 80, foi criada uma sigla, são 3 letras, a DRU, que é a Desvinculação da Receita da União. O formato que querem fazer para a reforma da Previdência é torná-la na forma de capitalização, né, que é como a chilena, que não deu certo lá não, viu, JJ, não deu. Então, nós estamos querendo fazer a mesma coisa aqui. Mas como é que é feito o sistema de financiamento da Seguridade Social hoje no Brasil? Então, você como empregado paga INSS, do seu salário, o seu empregador já desconta a sua contribuição e paga também a dele, empregador. Então, é o empregador, é o empregado, os estados, os municípios, a União e toda a sociedade paga INSS. Quando você se aposenta, e no Brasil o trabalhador começa a trabalhar, sabe com quantos anos? Isso registrado em carteira, só pode com 16. Claro que a gente sabe que com 12 ele já está lá trabalhando para ajudar a família. Mas com 16 ele já recebe o primeiro registro na carteira. E aí ele vai contribuir a vida toda, por 35 anos ele já contribui e já tem direito a se aposentar. É por isso que 35 mais 16 é muito cedo para se aposentar. Isso o homem. A mulher, 30 anos de contribuição já se aposenta, não tem idade mínima. Em 98, foi feita uma reforma da Previdência. E nessa reforma, eles introduziram uma idade mínima para os servidores, né? Os servidores, desde então, já têm idade mínima para aposentadoria. E realmente, no regime geral, não há. Eu vejo com bons olhos você fixar uma idade mínima para aposentadoria. Mas você tem que considerar que no Brasil, a gente não dá para comparar o Brasil com os países superdesenvolvidos. Nós não temos o mesmo grau de saneamento básico, de renda mínima, né? Acho uma irresponsabilidade desvincular, por exemplo, o piso do salário mínimo. Porque o que é o salário mínimo? Ele tem que dar para quê? Para todos aqueles itens que estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que é moradia, saúde,
vestimenta, você tem que se vestir, você tem que morar, você tem que ter saúde, você tem que ter escola, educação, tem que ter lazer. Então, o salário mínimo, que é R$880, tem que dar para tudo isso, né? É por isso que eu acho assim, quando falam, me perguntam, e aí, vamos desvincular do salário mínimo? Acho uma loucura. Então, professor, o que de melhor e o que de pior já foi feito em relação à Previdência Social do Brasil? O pior é não mexerem, por exemplo, com os militares. Os militares não pagam contribuições para receberem os seus soldos, e isso eu acho errado, é desigual. Você não tem um número muito grande de militares comparativamente aos outros segurados da Previdência Social. Mas eles têm que fazer parte, sim, porque se há uma geração que vai pagar a conta, essa geração tem que ser toda ela de forma igual. E não só os segurados do regime geral, os mais pobres, aqueles que contribuem para a Previdência Social desde os 16 anos de idade. E outra coisa boa que foi feita já foi ser criada uma idade mínima para os servidores, foi a criação da contribuição que os servidores pagam sobre suas aposentadorias e pensões, porque eu acho importante que se contribua, já que a contribuição para as aposentadorias dos servidores ela só foi criada na década de 90, portanto, o que existe de rombo no sistema, que eles acusam como um déficit, eles só computam, por isso que acusa déficit, porque só computa a forma de capitalização, quando no Brasil o sistema de financiamento da Seguridade, ele inclui, como eu falei, as contribuições do empregado e do empregador, não é só a contribuição do próprio empregado, a do empregador também, a da União, Estados, municípios, toda a sociedade, quando a pessoa se aposenta, ela continua obrigatoriamente pagando Previdência Social. Então, nesse caso, ela também está financiando os benefícios das pessoas que já estão aposentadas, né? E o dela mesma ela está financiando, ela está se autofinanciando. E quando você joga na loteria, por exemplo, sobre o prêmio da loteria também incide Previdência, quando é pago o prêmio, abatem os impostos, entre eles um valor vai para a Previdência Social, para a Seguridade Social, para financiar os benefícios. Quando você importa e exporta um produto, você também, uma parte desse tributo vai para os cofres da Seguridade Social. Todo esse dinheiro é o dinheiro carimbado, que a gente fala carimbado, ele é vinculado. Ele não pode ser usado para outro destino, que é o que está acontecendo com a DRU, que eles desvinculam a receita. E para quê? Para poder financiar a educação, saúde, porque o dinheiro que está sendo arrecadado não está sendo suficiente. Até que ponto a senhora acredita que é injusto a reforma da Previdência tratar da mesma forma categorias diferentes com realidades diferentes? Sim, eu acho que isso fere a isonomia, né? As pessoas têm que ser os desiguais têm que ser tratados desigualmente, né? Então você tem que fazer a reforma de maneira que as pessoas que ganham acima do salário mínimo, né, elas possam contribuir de uma forma maior. Se você for ver, e se incentiva muito se fala muito, o que o governo pretende é achatar o valor, desvincular do salário mínimo, que é uma luta conquistada lá, quando estavam escrevendo a Constituição de 88, você é muito jovem, não vai se lembrar, mas o artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Federais, da Constituição Federal de 88, ele foi escrito ali depois de uma reivindicação populacional. As pessoas saíram às ruas. Para quê? Para exigir que os benefícios concedidos até a promulgação da Constituição Federal de 88 e até que fosse criada uma lei regulamentando a Previdência que garantisse a essas pessoas a equiparação em número de salários mínimos. Porque o que a gente tinha antigamente? Olha só, os trabalhadores da época pagavam sobre 20 salários mínimos. Hoje, você paga sobre 5,180. Quanto é isso em número de salários mínimos, né? Então, você vê a disparidade social, quantos já se perdeu, tanta conquista que teve a Constituição Cidadã de 88, ela criou um cobertor muito grande, a gente não consegue, o manto é muito grande e não consegue abrigar toda a população. Isso é uma verdade. Mas você não pode abrir mão dos direitos conquistados sem tratar as pessoas de forma desigual. Isonomia é isso, é você tratar as pessoas de forma desigual, porque elas são desiguais e você não pode beneficiar uns, continuar beneficiando uns em detrimento dos mais pobres. No Brasil, todas as vezes que se tenta fazer uma reforma
como a profundidade da reforma da Previdência Social, algumas pessoas, alguns setores, alguns segmentos até específicos, eles insistem em fazer comparações entre o Brasil e os outros países. Qual é o risco dessas comparações em relação à reforma da Previdência? É o retrocesso social, é você abrir mão das conquistas todas que você fez até agora, para as pessoas, para os trabalhadores, e acabar gerando até, por exemplo, quando você desvincula o salário mínimo do piso pago pela Previdência Social, você está criando a possibilidade dos bancos venderem planos de previdência privada para a pessoa que ganha um salário mínimo. Por que eu falo isso? Porque a previdência privada ela foi introduzida na Constituição depois de 2000. Ela veio lá como um quarto pilar da Previdência, da Seguridade Social, desculpe, para ser um complemento de renda. Porque, claro, se você pegar qualquer parente seu aposentado e perguntar para ele se ele compra a mesma cesta básica que ele comprava, se ele pegasse toda a aposentadoria dele, fosse no mercado, e comprasse todos aqueles itens quando ele se aposentou, e hoje ele vai no mercado com aquela mesma aposentadoria, vê os itens que ele compra, ele vai ver que houve o quê? Um achatamento, ele ficou mais pobre do que quando ele se aposentou lá atrás. E aí, o que acontece agora? A desvinculação do salário mínimo, que foi feita lá em 88, para efeito de reajuste. Então, você tem o reajuste do salário mínimo, que é pago para pessoas que ganham o piso, e quem ganha acima do mínimo, ela tem um reajuste diferente, né? Ela não pega o reajuste total do salário mínimo, é menor. E é por isso que houve esse achatamento. E esse achatamento, o que a reforma da Previdência pretende fazer? Desvinculando o piso do salário mínimo. Deixar todo mundo na mesma condição, todo mundo mais pobre, inclusive quem ganha o piso, vai ficar mais pobre. A Previdência privada, ela é feita por quem? Eu já me perguntaram isso. Eu preciso, principalmente as pessoas, você sabe que foi feita uma reforma também, introduzindo o contribuinte de baixa renda. Então, criou-se uma contribuição menor de 5% para o contribuinte de baixa renda. Para quê? Para trazê-los para a formalidade. Porque a gente tem muitos trabalhadores no Brasil que começam a trabalhar muito cedo e que também tem o que a gente chama de subemprego. Não fizeram a reforma trabalhista e aí não fizeram a lição de casa que deveriam ter feito, né? E aí o que acontece? As pessoas deixam de contratar formalmente, as pessoas se submetem, se sujeitam a trabalhar sem o registro em carteira e aí elas ficam à margem da sociedade. São as pessoas que fazem o trabalho, o chapa que descarrega caminhão, que ganha por tarefa por dia, a empregada doméstica que agora, por uma decisão internacional, o Brasil foi obrigado a introduzi-la na legislação trabalhista, então ela tem até o fundo de garantia. Essas pessoas perguntavam, doutor, eu sou obrigada, eu posso fazer uma previdência privada? Eu posso optar em pago o INSS ou faço uma previdência privada? Gente, isso não, a previdência privada, a previdência social ela é obrigatória. Se você recebe remuneração proveniente do seu trabalho, a lei manda você pagar o INSS. Se você não paga e o INSS não fiscaliza, você está à margem da sociedade. Criou-se, então, a contribuição do contribuinte de baixa renda. Então, se você vai me perguntar, então, para que serve a previdência privada? Ela serve para quem ganha acima de R$180 hoje no Brasil. Quem ganha acima de R$5.180, aí sim vai fazer uma previdência privada, vai fazer a poupança dela no banco. Caso contrário, ela está protegida pelo sistema atual. Mas é claro que é isso que eles querem mudar. Eles querem fazer com que o teto também seja menor, pagar o mínimo para todo mundo, e aí você vai no banco, se o banco quebrar também não te pagar, aí a gente vê depois. Então, para nós fecharmos esse segundo bloco, doutora, alguém tem que pagar ou tem que arcar com o ônus da reforma da Previdência. Quem a senhora acredita que arca com esse ônus se a reforma for aprovada? Bom, eu acho que ainda a população ainda vai às ruas para pleitear que a reforma não atinja as pessoas. Bom, todos vão às ruas, né? Desde o servidor que ganha mais, o militar já está se manifestando, dizendo que ele não precisa porque ele serve a nação, então ele não teria que contribuir para a previdência dele. Os servidores públicos dizem que já pagam a contribuição sobre suas aposentadorias e pensões, enquanto que o INSS não paga. Então, eu acho que a corda vai arrebentar, como sempre, do lado mais fraco, que é o do regime geral, é o trabalhador que depende da sua registro em carteira para poder estar
contribuindo para a Previdência e colocando o pão na mesa da família. Obrigado pela participação nesse segundo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Ponto e Contraponto. Estamos debatendo hoje a reforma da Previdência Social e nesse terceiro bloco nós vamos juntar os nossos entrevistados para que eles possam debater a reforma. Uma das discussões que tem provocado divergência entre o governo e especialistas em relação à reforma da Previdência e a própria estrutura da Previdência em si é a existência ou não de um déficit previdenciário. Qual é a opinião dos senhores a respeito? Bom, do meu ponto de vista, esse déficit é uma criação porque alguém tem que pagar a conta, né? Então, o que acontece? Se você entrar no site www.anfip.gov.org.br, esse site é o site da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Você vai verificar ali que existem os grandes devedores. Por que se há uma dívida? Eu não entendo isso. Por que se há uma dívida não se executam os grandes devedores da Previdência Social? Quem são os grandes devedores? São as grandes empresas multinacionais, são a União é uma grande devedora da Previdência, da Seguridade, da Previdência, os estados, os municípios, todos eles devem para a Previdência Social. Não se executa. Eu não entendo isso. Então, primeira coisa, se há um déficit, esse déficit é causado por falta de execução dessas entidades. Segunda coisa, o déficit ele é contado em função dessa capitalização, que é o regime chileno, que não é o nosso. A nossa Seguridade Social ela é financiada por vários tributos, não só a contribuição do segurado. Se você computar só a contribuição do segurado, aí você projetar isso lá para 2050, você vai, se nada for feito, aí sim você vai ter um déficit, né? Agora, primeiro você executa. Segundo, existem distorções na lei. Então, por exemplo, você defere auxílios-doenças, mas você não tem perito suficiente para fazer as perícias nas pessoas que estão doentes ou recebendo benefícios por invalidez. Às vezes, esses benefícios eles têm o caráter reversível, eles podem ser cancelados e revertidos, desde que você convoque essas pessoas periodicamente a perícias médicas. Para quê? Para verificar se realmente elas estão incapacitadas. Se você não faz isso, foi omisso, claro que você está gerando uma despesa desnecessária. Essas pessoas deixam de contribuírem economicamente para a nação, né, e para serem um ônus, causado por quem? Por culpa de quem? Da inoperância do próprio sistema. Por exemplo, as pensões por morte. Os trabalhadores morrem, sejam eles homens ou mulheres, e eles geram o quê? Direito à pensão para os seus companheiros e cônjuges. Muito bem, até aí precisa mesmo desse benefício. Mas ele tem que ser de 100%? Por quê? Por que ele é de 100% se houve uma diminuição no número de pessoas naquele lar, naquela família, ou, portanto, uma diminuição de despesas? Então, isso também tem que ser mudado. E não você diminuir o direito social, mudando o piso, desvinculando do mínimo. Esta é a minha opinião. Há distorções na lei. Não há uma idade mínima. Você não pode pôr uma idade mínima igual a dos países super desenvolvidos, onde você paga o benefício. Quando você realmente se aposenta, você se aposenta. Aqui no Brasil, não. O aposentado continua trabalhando, porque ele começa a trabalhar muito cedo, então ele continua trabalhando. Eu entendo assim, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser debatidas com a sociedade antes de você partir de uma premissa que não é verdadeira do meu ponto de vista, né, que é a Previdência está quebrada. Ora, se está quebrada, por que vou contribuir para uma Previdência? Porque sou obrigado, eles descontam do meu salário, né? Então, o brasileiro é muito criativo também, ele cria
artifícios, ele usa do poder, até do poder legislativo, fazem-se leis para desonerar aquele que está contribuindo, ele vai contribuir menos, vai ter um benefício menor, tanto é assim que criou-se a questão da terceirização no Brasil. Então, se você for na Justiça do Trabalho hoje, você tem um número enorme de ações, para quê? Para reconhecer o vínculo trabalhista. E essas pessoas, então, trabalharam, geraram a economia, mas elas não contribuíram para a Previdência. Aí vai de uma vez lá, recolhe os juros, com multa, com não sei o quê. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o INSS participa daquele processo, às vezes não. Então, isso também oficializou-se, esse tipo de relação, a terceirização, com uma forma de o empregador não pagar a parte dele, né? Então é isso, o Brasil, na verdade, a gente tem que escrever de novo, né? Mas eu acho que não assim, sem a discussão com a sociedade. Eu acho que tem que haver uma ampla discussão. Essa coisa de mandar uma reforma escrita para ser aprovada a toque de caixa, porque isso seria a salvação, a chave da abóbora para a economia brasileira, o Brasil está inserido no planeta Terra. O planeta Terra está em crise, né? Então não dá para dizer que a culpa é da Previdência. E na sua opinião, professor, até que ponto essa justificativa da necessidade da reforma pelo rombo realmente é verdade ou ela é superestimada pelo governo? Eu acredito, assim, primeiramente eu gostaria de ressaltar que já vejo que temos pontos de acordo. Ou seja, uma coisa que eu notei na fala dela, de fato eu acho surreal os militares... a aposentadoria do jeito que é para os militares. Outra coisa, a mesma coisa que ela falou, quando alguém vem a óbito, também não vejo... é óbvio que você tem que dar o auxílio à família, mas talvez a gente esteja conduzindo isso de maneira errada. E agora uma coisa que eu tenho, aí eu vou concordar em discordar dela, é quanto ao déficit. A gente tem um déficit real de... projeções do governo estimam que vai ser de 100 bilhões este ano. Então, de fato, a gente tem um problema econômico prático. Tá? É óbvio que do ponto de vista legal não seria o adequado julgar quem deve o quê, mas do ponto de vista prático de um economista que tem que gerar receita, a gente tem que lidar com esse problema. Acredito que, pelo menos a curto prazo, acho que a melhor solução é ter uma idade mínima superior. Talvez não dos países desenvolvidos, talvez a maneira como isso seja conduzida, e aí sim, concordo com ela, a sociedade como um todo tem que participar desse processo, tem que sair às ruas. De novo, concordo com ela quando ela diz que os mais interessados é que estão se mobilizando, e isso é fato. Por quê? Porque, na prática, são eles que vão sofrer no curto prazo. Eles estão ali já, estão já vendo a discussão como um todo, afetando a vida deles, e talvez os mais jovens nem tanto. Nós temos estados da federação, no Acre, por exemplo, onde a expectativa de sobrevida ela não é essa do IBGE, que é agora para o Sudeste, né? Então você tem lá, as pessoas chegam aos 63 anos. Se você puser uma idade mínima de 65, pronto, ninguém vai receber benefício lá. O presidente Temer, ele afirma que todos têm que fazer uma parcela de sacrifício para que a reforma da Previdência seja resolvida, né? Porque o problema da Previdência seja resolvido através dessa reforma. Dá para colocar todo mundo no mesmo patamar? Acredito que não. Todo mundo no mesmo patamar, acredito que não. É óbvio que eu concordo um pouco com ela. Quem vai sofrer mais são os mais pobres, historicamente é assim. Eu, infelizmente, como economista, fico chateado, como pessoa, principalmente, fico chateado com esse fato, mas é um fato. E o discurso parece que está levando a isso. Mas acredito que não, que deveria ter um certo tipo de desigualdade, usando as palavras da professora, para gerir isso de forma melhor e mais humanitária, digamos assim. E a sua opinião, professora? Eu acho, por exemplo, as mulheres vão pagar também com maior sacrifício, porque eles querem igualar homens e mulheres. Hoje as mulheres se aposentam com 30 anos de contribuição, os homens com 35. No regime geral, sem idade mínima. No regime próprio, elas se aposentam também com 30 anos as mulheres, 35 os homens, mas com idade mínima de 55 para as mulheres e 60 para os homens. Então tem que ter os dois requisitos para você obter o benefício.
o que a gente acha que vai acontecer agora no regime geral? Eles vão criar uma idade mínima, que a gente não sabe se vão ser 63 anos para a mulher, 65 para o homem, e vai ter essa desigualdade, mas a princípio o que se pretende é igualar homens e mulheres. Você vai me dizer, mas elas são iguais para tantas coisas, elas querem ser iguais aos homens, mas no mercado de trabalho não são. Né? Se você for ver, quanto maior a escolaridade, realmente você tem menos desigualdade entre salários e oportunidades de emprego para homens e mulheres. Mas se você for verificar nas camadas mais pobres, você não tem os salários são diferentes, as mulheres ganham menos, né? Tem a questão da tripla jornada, enfim. Eu sou a favor de continuar com uma diferença de idade entre homens e mulheres, apesar de estatisticamente as mulheres viverem mais. E por que vivem mais? Porque se cuidam mais, fazem exames preventivos com maior frequência, elas são mais cuidadosas. Então, por serem mais cuidadosas, não podem pagar mais caro por isso. Não, enquanto não houver essa diferença de tratamento, esse preconceito com relação à mulher. A mulher engravida, a mulher se afasta do trabalho. E outra, digo mais, se a gente está preocupado com a crise da Previdência, com o déficit da Previdência, a gente tem que fazer alguma coisa para incentivar esse crescimento vegetativo, que parece que há pouco tempo será negativo, né? Porque hoje, cada mulher, quando tem filho, tem um, né? Porque você não pode ter mais 1,5, você só tem um. Então, você tem um filho quando tem. Então, eu acho que o governo, nessa reforma, deveria também prever alguma coisa que ajudasse, incentivasse as mulheres a terem filhos. E isso faz de que forma? Nos países subdesenvolvidos, já que estamos comparando aos países super desenvolvidos, como a Suécia, por exemplo, as mulheres ficam lá, podem ter 24 meses de licença maternidade. Então, por que não colocar isso aqui no Brasil? Né? Então, alguma coisa tem que ser feita para que a mulher se veja com vontade de ter um filho, um brasileirinho aqui para fazer um país melhor. Professor Antônio Bruno, nos últimos anos, o mercado tem influenciado muito as decisões adotadas pelos governantes brasileiros. Por outro lado, os interesses políticos têm condicionado esses governos, tornando-os, de uma certa forma, reféns dos humores das agremiações partidárias. Qual é o peso que o mercado vai ter na reforma da Previdência? Eu acredito que, principalmente nesse momento, é um peso não desconsiderável, é um peso até bastante importante. Primeiro porque, como eu já disse, um dos principais fatores para a gente estar discutindo além do déficit, o fato da gente estar em crise em termos de PIB. Ou seja, a gente está com expectativa de taxas de crescimento negativas, tanto para esse ano quanto para o ano seguinte. Isso naturalmente dificulta as contas, porque ao crescer menos, arrecadamos menos, temos menos renda, geramos menos renda. Então, isso naturalmente dificulta o processo e, em termos políticos, acredito que isso vai se refletir naturalmente, principalmente por ser um governo de transição, ou seja, a gente sofreu um processo de impeachment e a gente ainda está se readaptando em termos políticos, Congresso, Senado, Executivo. Como fazer com que o que entre de contribuição saia como benefício sem provocar prejuízos sociais, doutor? Pois é, então, fazendo as reformas que são necessárias e que a lição de casa é que o INSS não faz hoje, né? Como? Contratando peritos para fazer as perícias, não deixando... Existem estudos, JJ, que dizem que é o seguinte, quando a pessoa está doente, ela tem que ficar o menor tempo possível afastada do trabalho. Por quê? Porque ela vai voltar à atividade mais rápido, né? Então, mas hoje, o que acontece? Uma pessoa, o chapa lá que descarrega o caminhão, ele tem uma hérnia, porque o esforço que ele faz deu uma hérnia nele, ótimo. O que vai acontecer? Ele vai agendar, ele vai no SUS, o empregador dele dá aquela cartinha, ele passa no médico lá, 15 dias de afastamento, mais de 15 dias de afastamento, vai para o INSS. Então, entra no caixa, começa a receber o benefício. Passa no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, tá bom, a consulta é uma coisa que resolveria, em 15 dias ele estaria de volta do trabalho, no máximo 30 pela atividade dele. Mas, no caso, no Hospital das Clínicas, só vai ter essa cirurgia para daqui 2 anos e meio. Então, ele vai ficar 2 anos e meio, olha só como está tudo errado, 2 anos e meio esperando essa cirurgia
para quando ele esperar mais 30 dias para poder, então, ter a alta e voltar para o trabalho. Você acha que daqui 2 anos e meio ele vai querer voltar para o trabalho? Naquele empregador? Não vai. O empregador também não quer mais ele, porque já pôs outra pessoa no lugar. Então, está tudo errado. Existe... E outra, os impostos nos países mais envolvidos, você paga um imposto caro, sim. Tem países que você paga até 60% da sua remuneração, chega até 70%, como é a Suécia, que dá esse benefício de 24 meses de salário maternidade. Mas você tem em troca saúde pública de qualidade, educação, né? Você tem todos os benefícios. Se você está desempregado, tem um programa de pleno emprego, tá certo que a crise é mundial, lá também se enfrenta desemprego em todos os países, inclusive os desenvolvidos, mas a gente tem que ver que a gente paga também bastante imposto e não tem nada disso em troca. Existe hoje cerca de 370 bilhões de reais que deixam ser arrecadados anualmente pela Previdência. Esse valor é decorrente da falta de pagamento da contribuição previdenciária por parte de algumas empresas, clubes de futebol, universidades, prefeituras como a de São Paulo e de Guarulhos e até grandes conglomerados jornalísticos. Por que é que esses grupos não são cobrados devidamente pela Previdência? Pois é, essa é a questão que não quero calar. Eles são cobrados, na verdade eles são cobrados. Há uma execução, o procurador do INSS ajuiza a ação de execução, eles se defendem, o processo se alonga, um processo na justiça pode durar 24 anos, e aí nesse período o que acontece? Vem o refis, que chama refinanciamento. Eles pegam, vem o legislador que faz essa lei, às vezes encomendada, né? A gente sabe disso, infelizmente. E aí essa lei vem e permite o parcelamento em 20 anos dessa dívida que rolou 24 na justiça e que agora ele foi beneficiado por um refinanciamento dessa dívida em 20 anos e sabe lá como é que vai ser pago isso. É isso. É esse o problema do Brasil. E como você vê essa questão? Eu concordo 100%, principalmente em termos de economia política, né? Parece que, aparentemente, todos esses grupos que você citou, por algum motivo que seria, sei lá, não sei, são favoráveis, são beneficiados de maneira desigual, digamos assim. Então, sim, o ideal seria que fossem cobrados de maneira adequada, mas a gente sabe que tem lobbies políticos e tem outros interesses por trás. Então, rapidamente, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual é a melhor expectativa em relação à reforma da Previdência? Bom, para mim, a melhor expectativa é que a gente, pelo menos, primeiro, comece a discutir mais profundamente a reforma em si, o que parece, do ponto de vista prático, está acontecendo. E segundo, que a gente dê pelo menos um passo bastante grande para resolver esse problema de déficit, que é um problema não novo, antigo. Embora eu ainda vejo com certo pessimismo, não sou tão otimista quanto a isso, mas acredito que, pelo menos ao levantar o debate, isso torna a situação um pouco menos pior. E, doutora, para finalizar também, o que é que a população deve fazer para garantir a aprovação de uma reforma justa e cidadã? A população tem que participar, ela tem que estar atenta, não precisa correr aos postos do INSS, como foi mostrado aqui na reportagem. Por quê? Porque quem tem direito hoje de requerer o benefício e não requerer, se vier uma mudança, ela tem o que a gente chama de direito adquirido. Direito adquirido, você já preencheu todos os requisitos para obter o benefício, mas você ainda não exerceu esse direito. Isso vai ser mantido. Por quê? Porque a Constituição atual, ela tem esse direito adquirido como cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional pode mudar isso. E porque o Constituinte de 88, ele deixou isso blindado, quer dizer, não se pode mexer no ato jurídico perfeito, na coisa julgada e no direito adquirido. Então, se essa é a sua situação, não é o caso de você estar saindo, correndo para requerer o benefício. Mas você tem a obrigação, sim, de estar discutindo, de estar acompanhando, de se manifestar. Você cobre do seu... Você não elegeu o seu representante lá na Câmara, no Senado? Você vai cobrar deles. Como? Hoje em dia é muito fácil você se comunicar com o seu senador, com o seu deputado. É só você entrar no site da Câmara, no site do Senado, você vai olhar lá o gabinete dele, vai mandar carta, vai mandar e-mail, vai ligar lá, vai fazer a sua parte. Quero muito agradecer, então, a presença de vocês participando desse debate, que vai ser, pelo visto,
muito quente e contínuo por vários meses aí ao longo de 2017 também. É um prazer, estaríamos aqui numa outra oportunidade, se for possível. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Ponto e Contraponto de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós teremos um outro assunto com debate também importante para você. Obrigado pela atenção, pela sua audiência. Até a próxima semana.